Boa tarde, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui, alegria enorme estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre criatividade hoje. Obrigado à organização da EBS pelo convite, obrigado a Neuzinha. Neuzinha não está aí, mas é minha parceira. E hoje a gente vai falar sobre criatividade e resiliência, tá legal? Antes de tudo, um mega, hiper breve merchan. Onde eu estou indo? Para cá, para cá, para cá. Merchan, tá aqui meu site, tá legal? Eu tô no YouTube, minha mãe adora meus vídeos, tá legal? Tô no Facebook, tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no SPC, tô no Serasa, não tô no Tinder porque minha mulher não deixa, senão estaria. Né? Então, quem puder, depois dou palestras corporativas em todo o Brasil de inovação, tendência, futuro, longevidade, felicidade e criatividade, que é o que a gente vai conversar agora. Legal? Bom, acho que a gente precisa se posicionar primeiro, né? Qual é o mundo que a gente está vivendo? Como é que é esse mundo que a gente vive hoje, né? Mundo acelerado, afobado, agitado, mundo que tem nudes, tem nuvem, tem Nubank, tem Tinder, Twitter, Anitta, né? Um mundo que muda tudo toda hora, né? Muda o meme, muda a moda, muda o mimimi, muda tudo, né? É um mundo muito acelerado que às vezes a gente tem vontade de pedir que ele pare para a gente descer. Mas apesar dessa vertigem que o mundo causa, o fato é que a gente nunca viveu uma era tão abundante e tão confortável quanto agora. Problemas existem, sobretudo os problemas novos que a gente não tinha antes, mas a vida é hoje na Terra mais confortável e melhor do que já foi em qualquer outra era. Dizem que um brasileiro de classe média baixa, ou talvez até de classe baixa, hoje, vive melhor que um rei europeu da Idade Média. Porque um rei europeu da Idade Média tinha as paredes dos castelos revestidas de ouro. Mas eles morriam de doenças terríveis, com 30 anos de idade. Eles morriam de gripe. Ou então degolados em praça pública, em alguma revolta. Não é? Eles tinham ouro nas paredes, tinham uma coroa cheia de esmeraldas, mas eles não tinham pasta de dente, não tinham anestesia. Eles só tomavam 2 banhos por ano. Primeiro porque a água era escassa. Segundo porque os médicos da época acreditavam que fazia bem para a saúde a gente ter uma camada de sujeira, que a sujeira protegeria a gente contra a invasão de doenças. Devia ser o Dr. Cascão, né? O médico daquela época. Mas esse era o mundo de antigamente. E hoje a gente vive uma era muito mais próspera. Né? A gente tem Wi-Fi, tem WhatsApp, tem drone, tem Nutella, tem Netflix, não é mesmo? Tem Hackathon. Mas se a gente está assim agora, como é que a gente estava antes? A gente só consegue olhar para o futuro, esse é um vento que trata de futuro, se a gente olhar um pouquinho para o passado também. Se a gente está assim hoje, está tranquilo, está favorável, mas como é que a gente estava antes? Então eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo, 1 milhão de anos atrás, na época dos nossos primos peludos do Pleistoceno, 1 milhão de anos atrás, na época do Homo erectus, dos primos do Tony Ramos. Vamos fazer uma viagem com vocês? Então vamos lá. Tcharam. Vamos imaginar uma noite na vida do Homo erectus. Você está tentando voltar para sua casa depois de uma noite de caçada mal sucedida. Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Você já sabe que vai ter que encarar o tacape de Neandertal da sua mulher quando você voltar sem comida para o seu cafofo de pedra lascada. Para piorar, ela anda enfesada, faz uma semana que não vai no banheiro, que na época não se chamava banheiro, só tem uma árvore de ameixa. Na floresta você não achou nem árvore de ameixa, nem árvore de Activia, e agora você vai ter que encará-la. Você está cabisbaixo, derrotado, tentando achar o caminho de volta para a caverna, e de repente o céu muda, começa a ter raios e trovões. Um raio cai numa árvore, e essa árvore começa a pegar fogo. Você, como todos os seus amiguinhos da época, acham que aquilo é algum castigo divino, alguma fúria divina. Mesmo assim, você vence o medo, pega um pedaço daquele galho, pega o fogo e observa aquela luz e aquele fogo que sai. E você leva aquele galho para a sua caverna como se fosse um troféu de guerra. Naquela noite, pela primeira vez na história da humanidade, você teve um pouco de luz e calor no meio da noite escura. A descoberta do fogo, e foi só a descoberta de como pegá-lo, porque produzir a gente demorou milhares de anos ainda, ela propiciou luz nas noites escuras, calor nos dias frios, proporcionou um instrumento para afugentar os animais e, sobretudo, permitiu que a gente cozinhasse a carne, o que foi uma mudança brutal. Porque cozinhando a carne, ela durava mais.
E se a gente podia estocar carne porque ela durava mais, a gente se desgastava menos nas jornadas. E se desgastando menos, a gente podia dormir melhor. Dormindo melhor, a gente podia sonhar mais. Sonhando mais e tendo a capacidade de imaginar, ao longo do tempo, nosso cérebro dobrou de tamanho, o que fez uma diferença fundamental naquele ambiente hostil que a gente vivia. A descoberta do fogo propiciou não apenas isso, cozinhar a carne, mas também misturar fogo com barro, fazer argila e armazenar água, né, criar ferro. Isso foi só uma das muitas invenções que a mente humana foi capaz de produzir, e depois a gente produziria outras coisas notáveis, né? Aliás, vendo a história das descobertas, eu descobri que a gente inventou a cerveja 5.000 anos antes da roda. Vocês sabiam disso? Eu fiquei pensando, será que quem inventou a roda tinha tomado uma cerveja antes? Mas se a cerveja foi inventada 5.000 anos depois da roda, o que significa isso? Que a cerveja não descia redonda naquela época. Péssima, 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 que bosta, péssima. Mas enfim, e depois vieram muitas outras revoluções, sobretudo revoluções das ideias. O cristianismo foi uma ideia muito disruptiva. A gente fala de tecnologia disruptiva, mas numa época em que a gente se vingava e valia a lei do olho por olho, dente por dente, você pregar que você deve dar outra face é absolutamente revolucionário. Mais revolucionário que a internet. O que seria da gente hoje, se a gente ainda vivesse a lei do talião, do dente por dente, olho por olho, estaríamos todos cegos e banguelas, como disse Gandhi uma vez. Isso muda para sempre a história da humanidade. Depois veio a prensa de Gutenberg, com a difusão dos livros, a gente foi capaz de disseminar as ideias, não é mesmo? E disseminando as ideias, a gente chega nesse mundo que a gente vive hoje. Dando origem, por exemplo, ao iluminismo, que questionava o poder justamente da igreja, o poder opressor, e o poder dos grandes monarcas, e a gente vira essa sociedade do conhecimento que a gente tem, não é mesmo? E como é que a gente sai disso tudo e chega nessa era moderna que a gente está hoje? O poder da imaginação. O que fez com que a gente deixasse as cavernas que a gente sempre compartilhou com os outros animais e virasse esse ser moderno que pisou na lua, que inventou o drone, que inventou o WhatsApp, que misturou morango com chantilly, inventou merengue, olha que sensacional. Com o poder da imaginação. Gnu guinuzeia, sapo sapeia, jacaré jacarandeia. O ser humano não. O ser humano foi capaz de voar, mesmo não sendo pássaro. Essa é a diferença. Isso tudo acontece com o poder da imaginação. O poder da imaginação é um dom, é um atributo do ser humano. A gente acha que imaginar e criar é um atributo de gênios nascidos para isso. Não é. É um diferencial da espécie humana. Voltando, volta, 2. E agora, é engraçado porque as empresas falam muito de sair da caixa, né? Você precisa pensar fora da caixa, você precisa sair da caixa. Mas tudo que o mundo faz, desde que a gente nasce, é enfiar a gente dentro de caixas. Tinha um comercial assim, não tinha? Vem pra caixa, você também. Quem lembra desse comercial? Entregar a idade, beleza, você é dos anos 80, eu acho, 70. Então, e aí o mundo inteiro fica encaixotando a gente e depois pede para a gente sair da caixa. Desde que a gente nasce, o berço é uma caixa, mas parece uma prisão infantil, né? Um presídiozinho, né? Infantil, berço é uma caixa, as escolas são caixas, as faculdades são caixas, os escritórios são caixas, os relatórios são caixas, e minha apresentação, não se iludam, é uma caixa também. Esses dias eu digitei no Google, fui lá e digitei em inglês só para ver o que aconteceria, desenho de criança, né? E saiu isso aqui, né? Saiu um dos desenhos aleatórios. Se digitar no Google, Kids Draw, vai aparecer milhões de desenhos. Mas veja bem, uma professora que não estiver preparada, é capaz de ela chegar para o aluno e falar assim: Yasmin, queridinha, tá errado o seu desenho. Girafa não tem tromba. Quem tem tromba é elefante, Yasmin. E girafa também não tem asa colorida, Yasmin. Quem tem asa colorida é borboleta. Mas quem disse para a anta da professora que ela queria desenhar uma girafa? E se ela quisesse desenhar uma girafantoleta? Uma mistura de girafa com elefante com borboleta. Por que encaixotar a criança? Por que dizer, na hora do desenho, para uma criança de 5, 6, 7 anos, o que está certo e o que está errado? Do que ela quiser que seja. Acontece. Passa um tempo, e aí vem uns cineastas super criativos e lançam, sei lá, Harry Potter. Aí começam a surgir esses bichos que não existem. E as pessoas falam: uau!
esses cinegrafistas são muito criativos. Como eles foram capazes de imaginar coisas assim? Ó, quanta criatividade da J.K. Rowling, não é mesmo? Ou Star Wars. Metade dos personagens de Star Wars não existiriam na vida real. Não passariam num desenho da terceira série, do primário, do prezinho, porque eles não existem na vida real, se a gente for usar a real como parâmetro. Mas se a gente fosse usar a vida real como parâmetro, a gente estaria até hoje nas cavernas, junto com os nossos primos peludos do Pleistoceno. Olha esse quadro. Esse quadro representa integralmente o que é a realidade? Não, tudo torto. A mulher tem 2 narizes, os olhos são assimétricos, em cores que não existem na vida real. Isso é um quadro cubista de Picasso. E o Picasso é genial. Os quadros dele são vendidos por... Ah, tá bom. Ok. Ela me deu uma aula da minha ignorância em posicionar o microfone. Obrigado. Eu não assisti no YouTube o tutorial, deu nisso. Então, e os quadros do Picasso são vendidos por dezenas de milhões de dólares porque são assim. Porque se fossem certinhos, não seriam lembrados. É justamente por ser torto, assimétrico, desconectado da realidade, que ele tem personalidade e é lembrado. O Picasso, aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: toda criança já nasce artista. O problema é que ela deixa de ser artista à medida que ela vai envelhecendo. Portanto, amigos, o problema não é a criatividade, não é você colocar algo dentro de você, algo que você não tem para dentro de você. É não permitir que o que já está dentro de você vá embora. E com muita frequência a gente deixa que a criatividade vá embora à medida que a gente envelhece. Falando disso, quais seriam então os segredos, quais seriam os passos para a criatividade? Existe um método, existem características da criatividade, e é isso que eu quero apresentar para vocês agora. Antes disso, eu posso contar uma historinha? Eu tenho 2 filhos, um de 5, outro de 8, mas quando meu filho, hoje 8, tinha, sei lá, 4 anos de idade, ele pega mania, agora ele está na mania de planetas, de asteroides, outros sistemas solares. E na época ele estava com mania de ônibus, obcecado por ônibus. A vida dele era ônibus, tudo era ônibus. Na região onde eu moro no interior de São Paulo, essa é a principal empresa, chama Pássaro Marrom, a região de São José dos Campos ali e tal. Né? E aí ele chegou para mim um dia e falou: pai, por que que o ônibus da Pássaro Marrom, que é o nome da empresa, é vermelho? Eu falei: filho, não sei. Ele falou: não sei, não vale, tem que ter uma razão. Eu falei: filho, porque o dono do ônibus gosta de vermelho. Eu falei: se gosta de vermelho, por que que não é pássaro vermelho? Filho, porque não existe pássaro vermelho. Ele falou: tem sim, o pica-pau tem o cabelo vermelho. Eu falei: putz, esse moleque tá obcecado. Ele falou: filho, vamos brincar de Lego? E falei: vamos mudar a ideia dele, né? Aí depois, no dia seguinte, lá tá ele: pai, por que que o ônibus da Pássaro Marrom é vermelho? Eu falei: filho, eu não sei. Ele falou: pesquisa no Google, pai. Eu falei: filho, é uma pergunta tão difícil que nem o Google, nem a galinha pintadinha, Peppa Pig saberiam responder. E aí ele ficou obcecado por isso. Sei que chegou num domingo, naquele almoço de família, com todo mundo na mesa, lá vem ele: pai, por que que o ônibus da Pássaro Marrom é vermelho na hora do almoço? E algum infeliz, eu não sei, resolveu convidar minha sogra para almoçar. Não sei por que fazem isso no almoço de domingo. Aí minha sogra fala para ele: Cássio, era marrom o ônibus, mas como ele fica na estrada, pegou muito sol, desbotou. Aí meu filho falou: entendi. E eu falei: bandida da minha sogra. Fiquei uma semana tentando responder, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: criança tem curiosidade. Desde cedo a criança tem curiosidade. Em que ponto da nossa vida a gente perde a curiosidade e acha que aprender é uma coisa chata? Em que ponto da nossa vida a escola mata a criança criativa que tinha dentro da gente? A primeira característica de quem quer ser criativo é repertório. E para ter repertório, acervo, você precisa ter curiosidade. Você precisa querer saber das coisas do mundo. Ultimamente tem estado em moda esses programas tipo MasterChef, não tem? De cozinheiro, né? Agora vocês imaginem, e o desafio deles é fazer comidas criativas, inovadoras. Agora vocês pensem bem, o desafio que seria fazer uma comida criativa, gostosa, sem ingrediente. Você pode ser o melhor chefe de cozinha do mundo. Vamos dizer que a prova seja fazer uma pizza gourmet e só te dão 2 ingredientes: a massa da pizza e molho de tomate. Por melhor cozinheiro que você seja, com tão poucos ingredientes, você não vai ter insumo para fazer uma receita. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas quer ser criativa sem insumo, sendo vazias. As pessoas são um pastel de vento e querem ser criativa. Não tem o que misturar.
A criatividade surge da mistura, de você tacar no liquidificador um monte de referência e chegar numa solução inusitada. Sem referência, você não consegue chegar em nenhuma solução inovadora. E quase sempre, a criatividade é o choque de dois universos distintos. É isso que faz ser criativo. Portanto, em repertório, você precisa ter fome intelectual, curiosidade. Você precisa ter volume de informação, mas uma coisa interessante, você precisa ter diversidade. Leiam coisas que não têm a ver com a sua profissão também. Você precisa ser um especialista, manjar daquela sua área, evidentemente, mas pega coisas paralelas. Porque senão você não vai ter. Você bebendo nas mesmas fontes de todo mundo, você vai pensar igual a todo mundo. Falamos de chefes famosos. O que os chefes famosos fazem? Já viram? Faz peixe com purê de abobrinha, farofa de tapioca e redução de manga. O que a raio da manga está fazendo nessa receita de peixe com purê? Ela não tem nada a ver. Ela é de outro universo, ela é fruta, ela é doce. E o que faz a receita ser inusitada e criativa? O que surpreende sua papila gustativa? É o purê, é o peixe ou é a manga? É a manga, é por isso que eles são fera. Porque eles misturaram, ele trouxe para dentro da receita o universo fora, esse choque. O humor é isso, quando você conflita duas ideias. Os grandes músicos fazem isso, ele está lá na escalinha da música e daqui a pouco ele põe uma nota que não era para estar ali. Seu cérebro fala, plim! Isso é a criação, mas você precisa beber em fontes diferentes também, né? Outra coisa, um dos segredos mais negligenciados, batidos é o seguinte, criatividade é 1% de inspiração, 90% de transpiração. Eu dirigi durante mais de 20 anos uma agência de publicidade e eu afirmo para vocês, em 99% das vezes, as primeiras ideias que nos ocorrem são as associações mais batidas, mais óbvias, que você acha que é criativa, mas não é, que 100 mil pessoas teriam a ideia nesse mesmo momento. É só depois de algum esforço, quando você começa a separar o joio do trigo, que começam a vir as sacadas realmente diferentes, realmente diferenciadas. As pessoas pensam no processo criativo como um lampejo de genialidade, o download que você faz de alguma coisa, mas não é. Tem esforço no processo criativo. Os jogadores da NBA têm uma frase que eu gosto muito, que eles falam assim, o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Me entenderam? Você pode ser talentoso, mas se você não lapidar seu talento, você não vai conseguir extrair o melhor dele. Até o cara que não é tão talentoso, mas se esforçou, será melhor que você e vai ganhar aquele jogo. Agora, se você é talentoso, ainda lapida esse talento e trabalha, aí você vai voar. Então, esforço é fundamental. Outra coisa, resiliência. Pessoal, criar é flertar com o abismo toda hora. Criar é flertar com ele, porque a segurança está no que você já conhece. Toda vez que você cria, você está flertando com o erro, com o fracasso. E a maioria das empresas diz que quer ser criativa, mas elas têm absoluta aversão, elas punem o erro. O que eu quero dizer é que o erro bem intencionado, planejado, mas visando alguma inovação, ele é um erro que deve ser incentivado. Alguém já ouviu falar em Airbnb aqui? Agora não vou entregar a idade, Airbnb é bem novo, vocês podem levantar a mão. Airbnb. Vamos falar a verdade. Alguém chegasse para você e falar, eu tive uma ideia, vamos alugar a casa das pessoas e pôr na internet? É a maior ideia de jirico que o ser humano já pode ter tido. Fala assim, quando eles falaram isso e foram numa rodada de investidores, falaram assim para eles, vocês são loucos, vão matar a gente lá dentro, vocês vão ser incriminados. É a ideia mais retardada que alguém podia ter tido, não faz sentido isso. Mas esse é o problema. Toda vez que você apresenta algo novo, você flerta, então você precisa ter resiliência. Essa foto é de um dos muitos voos mal sucedidos de Santos. E ele conseguiu voar. O voo mais famoso dele foi em 1906 com 14 bis. Alguma pista por que esse projeto chama 14? Porque foi o 14º. Uma referência de linha de montagem hoje é o modelo T do Ford. Uma dica, T é a 18ª letra do alfabeto. Se ele existisse no modelo A, modelo B, modelo C. Não teria Ford até hoje. Então, você precisa ter a capacidade de se reinventar, entendeu? De perpetuamente cair. É igual criança. Criança não aprende a correr de cara. Ela engatinha, depois levanta, tomba, esfola o joelho, chora, levanta, tomba, chora o joelho, esfola. E depois anda, e depois corre. Até o Usain Bolt foi assim.
E a outra coisa, essa é a regra mais legal da criatividade, todo mundo gosta. Precisa de ócio, precisa descansar. Você não pode se saturar de estímulos e não deixar sua mente descansar. E por quê? Porque o lado racional nosso que trabalha, ele é meio um patrão, racional, sisudo, sério, é como se fosse o padrasto. As sacadas vêm de um lado mais rebelde, mais criança da gente, que é o subconsciente. Mas quando a gente está no modo estressado, preciso resolver esse problema, ele não aflora. Quem aqui tem sacada assim quando, sei lá, está tomando banho? Quando está relaxado? Tomando banho, muito bem. É isso aí. Tem até um episódio clássico, né? Vocês já devem ter ouvido na palavra eureka. Eureka significa descoberta, né? E dizem que o matemático grego Arquimedes descobriu como calcular o volume de líquidos, de volume de água numa banheira, por exemplo, tomando banho de banheira. Né? Justamente porque você está relaxado. Não é mais seu consciente que está no comando, é seu subconsciente, não é mesmo? Eu, por exemplo, tenho a maioria das minhas sacadas é tudo no banho, todo sábado é assim. Alguém sabe quem são os personagens? Vocês lembram que o Cascão e o Cebolinha estavam sempre armando plano para sequestrar o coelhinho da Mônica, não é assim? Mas quem que bolava os planos era o Cebolinha. O Cascão nunca criava plano nenhum. Por que o Cascão não criava? Porque não toma banho. Portanto, se vocês não andam tendo ideias ultimamente, às vezes não é falta de criatividade, é só falta de banho mesmo. Mas a gente chegou aqui, para onde vai? O futuro não dá para prever, mas muito mais coisas vêm por aí. Se a gente conseguiu construir um mundo mais moderno, futurista, que joga na nossa cara toda hora uma nova invenção, certamente virá muito mais por aí. E o principal fator disso, pessoal, é criatividade. A gente não tem, assim, competir com algoritmo, com software, com inteligência artificial, guerra perdida, desencana. Em 1992, o Kasparov perdeu uma partida para o IBM, partida de xadrez. De lá para cá, meu amigo, nosso cérebro continua mais ou menos igual e a inteligência artificial só subiu. Isso é uma guerra perdida. Criatividade não. Criatividade é um atributo da espécie humana e é isso que a gente tem que valorizar. É isso que nos tirou das cavernas e é isso que vai nos levar para o futuro. Não tenham medo do futuro. O futuro só vai te pegar se você for um trabalhador do passado. E por fim, tem alguns cientistas que dizem que tudo que existe no universo é fruto de matéria cósmica, é fruto de explosões de estrelas. E se isso foi verdade, a gente já habitou as cavernas, a gente é também um pouquinho de resíduo de poeira cósmica, né, de pó cósmico, a gente é um resíduo de estrela. E se a gente é estrela também, a gente tem luz própria e a gente tem capacidade de imaginar e de criar. Fiat Lux, assim abre o Gênesis na Bíblia. Fiat Lux significa haja luz, segundo a alegoria bíblica. Deus teria criado o universo e depois fez surgir a luz. E é por isso que até hoje a gente associa todo ato de criação como luz, a lampadinha da ideia, o iluminismo. E é por isso que a gente saiu das escuridões das cavernas, porque a gente é capaz de imaginar. Então, pessoal, enquanto a gente for capaz de imaginar, vai haver solução. Enquanto a gente for capaz de exercer o dom da criatividade e da imaginação, não haverá problema que a gente não possa resolver. Enquanto houver imaginação, não haverá luz. Enquanto houver imaginação, vai haver Nutella, Netflix, Hackathon, um monte de coisa. Enquanto houver imaginação, a gente não vai ser escravo das cavernas e nem vai viver junto com os outros animais. Enquanto houver imaginação, vai haver criatividade, vai haver luz. Luz. Muita luz para todos vocês. Luz para todos vocês. Obrigado. Depois me segue lá nas redes.